Olá a todos, aqui estou eu, Newton Sebraga, do Instituto Newton Sebraga, e estamos abrindo mais um vídeo da nossa sessão de arqueologia. E como a gente sempre faz com nesses vídeos, a gente imagina uma volta ao passado e vai lá encontrar pessoas ligadas à eletrônica, ligadas à ciência, à física, que influenciaram a tecnologia dos nossos dias. E em nossa viagem de hoje, nós vamos à Inglaterra. Nós vamos à Inglaterra no começo do século passado. Nós vamos lá para o ano de 1911. Nós vamos fazer uma viagem a partir de 1911, ao longo de algumas dezenas de anos, até chegar perto dos nossos tempos, visitando as principais revistas de eletrônica que saíram naquele país. Eu, felizmente, tenho uma coleção bem grande delas e posso mostrar para vocês aqui, à medida que for falando, que mostram como a Inglaterra influenciou na divulgação da eletrônica, tanto quanto a gente fez aqui no nosso país, e eu me baseava bastante nas revistas inglesas, porque eu tenho muitas delas na minha coleção. Na realidade são milhares. Eu não vou mostrar todas aqui porque não há condições, mas à medida que nós formos fazendo novas sessões, eu posso pegar exemplares específicos que marcaram época. E eu vou falar de um deles, inclusive, hoje. Então, vamos lá, vamos pegar o meu DeLorean, certo? Meu DeLorean adaptado, eu não tenho um DeLorean perfeito como lá no De Volta para o Futuro, e vamos voltar para a primeira revista de eletrônica inglesa. A revista chamava-se Marconi Graph. Não precisa dizer nada, né? Ela foi criada pelo Guilhermo Marconi, o inventor do rádio, segundo o pessoal da Europa. Para nós foi Landel de Moura. E ele tinha uma revista da empresa dele. Ele era um empresário, certo? Ele era um investidor. Por isso que ele apareceu muito no mundo da tecnologia do rádio na época, né? E o Marconi fez uma revista chamada Marconi Graph, que ela saiu mais ou menos até 1913. Em 1913 ela mudou de nome, ela se tornou a Wireless World. E a partir daí ela se desenvolveu, foi aparecendo, foi desenvolvendo e publicava basicamente artigos relacionados com telecomunicações. Nós tivemos uma revista também que foi continuação dessa Wireless World, que também era muito famosa na Inglaterra, que chamava-se Electronics World, certo? E eu tenho aqui essa revista na minha coleção, é muito interessante, tenho vários exemplares da Electronics World, que já não era uma revista que só tratava de telecomunicações, se bem que era o forte dela naquela época, né? Como o nome diz, Mundo da Eletrônica, Electronics World, era uma revista que tratava de muitos temas tecnológicos da época, com circuitos, inclusive, práticos. Era muito interessante os circuitos que eles apresentavam, porque usavam uma tecnologia da época. Vocês podem ver que ela foi longe, essa revista. Esse meu exemplar é de 1995. Não tenho ideia de até quando ela foi. Mas essa revista tem um fato marcante para as publicações técnicas de eletrônica. Foi nela que, em 1945, o Arthur Clarke, famoso autor de A Odisseia no Espaço, 2001, ele publicou um artigo em que ele propunha a colocação em torno da Terra de 3 satélites em órbitas geoestacionárias, quer dizer, órbitas que acompanhassem o movimento da Terra de modo que eles ficassem com um campo visual sempre pela mesma área. E ele achava que com esse sistema era possível ter um sistema de comunicações mundial. E com muita justiça, né, ele foi considerado o patrono, certo, das telecomunicações via satélite, né, porque foi ele que propôs pela primeira vez o sistema que hoje é comum para a gente, que a gente usa na TV via satélite. E nós temos, enfim, essas 3 revistas que marcaram bastante no início dos tempos, né, da eletrônica, mas na Inglaterra tinha muito mais. Nós tivemos algumas revistas muito interessantes para iniciantes, para hobbyistas,
que continham basicamente projetos, eram revistas de projetos, né? E tinham várias delas que marcaram e que eu tenho na minha coleção, porque a gente aprendeu muito com elas e muitas vezes eu olhava essa revista e falei, puxa, esse projetinho é muito interessante, eu posso fazer uma adaptação dele, ou melhor, para publicar aqui. E era o que eu fazia, às vezes eu tirava a ideia deles, porque eles realmente tinham muita imaginação em termos de projetos eletrônicos, e essas revistas eram um modelo para isso. Uma delas que eu tenho em coleção é a Radio and Electronics Constructor, certo? Construtor de rádio e eletrônica. O nome já diz tudo. Era uma revista que apresentava projetos práticos, bastante interessantes, porque eram projetos simples e tinha uma característica, muitos deles a gente podia adaptar facilmente para os componentes que a gente tinha no Brasil. Então eu fazia realmente isso. Eu olhava lá, puxa, nós podemos montar essa fonte de alimentação com pequenas variações, ou até melhorias que eu fazia, usando componentes nossos. Às vezes eu até tinha que reprojetar o circuito, eu sentava lá e recalculava alguns componentes, falava, não, aqui essa etapa pode ser um pouco diferente, a gente pode fazer melhor, e aí resultava num artigo novo para mim. Né? É lógico que a gente tinha ideias, poxa, eu posso fazer uma segunda fonte completamente diferente, aproveitando essa ideia que ele tem, por exemplo, de um circuito regulador de tensão. E a gente tinha aí a nossa biblioteca de consultas bastante eficiente. A Radio Electronics and Electronics Constructor foi fundada em 1947. Em 1981, ela mudou de nome e ela passou a se chamar Radio and Electronics World. Então, houve essa alteração. A gente nota que, ao longo do tempo, as revistas também passaram por muitas transformações, e nessas transformações, às vezes mudando de um editor para outro, elas também mudavam de nome. Né? E com isso a gente às vezes fica difícil, tem a coleção, na hora de arquivar, você tinha que saber exatamente onde ocorria a transição de nome da revista. Então você vinha lá com uma revista com o nome Radio Electronics Constructor, e de repente ela se chamava um outro nome que você tinha que colocar na mesma esteira, passava a mudar, para se chamar, por exemplo, como eu falei, né, de se chamar Radio and Electronics World, e depois também ela mudou e passou a se chamar, né, que através de transformações, uma revista que se chamava Electronics World, que na realidade era uma revista de 1949. Então a fusão o que ocorreu na realidade com a Radio Electronics Constructor foi uma fusão com a Electronics World. E aí ficou só Electronics World, que foi fundada em 1959. Eu tenho a revista Electronics World aqui, vocês têm um exemplar, que é dessa época antiga. Uma outra revista também que a gente considera muito importante para quem faz uma viagem ao passado das revistas inglesas é a revista Everyday Electronics. Essa revista que vocês têm aqui também era muito interessante pelos projetos práticos que ela apresentava. E essa revista ela também teve uma boa duração. Ela começou em 1971, feita justamente por um editor de uma outra revista, a Practical Electronics. Você veja que é um embananamento total, porque depois elas se fundiram, certo? Em 1979, e fundaram-se, naquela época, uma revista que, na realidade, passou a se chamar Everyday Practical Electronics, que era uma fusão das duas. Então, vocês vejam que coisa interessante. Havia fusões, havia separações. Uma editora comprava a revista da outra, aí juntava o nome, depois voltava ao que era, depois mudava completamente, né? Em 1992, aconteceu uma fusão. Então, várias revistas que eu já falei, a Everyday Electronics, a Practical Electronics, né, se fundiram numa única que passou a se chamar de Electronics Today International, ou ETI, a famosa ET. E essa revista também era muito interessante, porque tinha muitos projetos práticos, muitos circuitos, muita informação, muita coisa interessante.
E essa é uma das revistas, inclusive, que existe até hoje no formato virtual, se vocês quiserem assinar. É uma revista que está disponível lá na internet para quem deseja saber, continuar ativo. Lembrando, é lógico que é uma revista inglesa, né? Então, vocês têm lá os textos em inglês, né? Havia uma outra revista também, que na realidade não era uma revista, era um digest. O que é um digest? É uma coletânea, né, de artigos, que era dos editores da Electronic Study International, que fazia uma edição especial, às vezes a cada 6 meses, a edição de verão, a edição de inverno, em que eles pegavam os melhores artigos e reuniam numa edição única para os colecionadores. E é lógico que haviam outras revistas importantes na época que merecem destaque, como, por exemplo, essa revista que é editada pela Liga de Radioamadores e Telecomunicações em inglês, que era para radioamadores, era uma revista de projetos de radioamadores. E tinha também as revistas que eram editadas pelas lojas. Então, uma famosa loja, que é a Maplin, né, que até hoje funciona na Inglaterra, que é uma gigantesca loja de eletrônicos, né, naquela época era especializada em componentes eletrônicos, e ela editava um catálogo que todo mundo queria ter, porque era um livro, uma lista telefônica com os componentes que ela tinha. Então, como não havia internet, era muito bom você ter um catálogo na mão para escolher os componentes e os kits que ela vendia. E ela tinha uma revista periódica, né, que era uma revista que era editada bimestralmente com projetos, os projetos da Maplin, né. Voltamos agora ao presente, né, e com saudades das revistas, algumas ainda existem, e convidando vocês a baixar lá na internet a nossa revista, a revista do Instituto, que a gente se espelha no que fez no passado, mas com uma abordagem nova. Nós estamos no século XXI, século da internet, né? Século do sem-fio, e nós podemos então ter revistas interativas, que não havia naquela época. Revistas que têm links, revistas que têm códigos, QR codes para você, com o celular, acessar sites e muito mais. Mas é muito interessante você ver como as coisas eram feitas no passado e como podem ser melhoradas para o presente. Até mais!